Fala, futuros agentes do Correio Brasileiro. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a terceira aula da playlist Correios. Me aguarde, estou chegando. Os assuntos dessa aula serão questões recentes da banca IBFC, envolvendo frações e números decimais. Deixarei também na descrição desse vídeo um link de uma aula envolvendo transformações de dízimas periódicas em frações. Beleza? Uma outra coisa importante que eu peço sempre para vocês, galera, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza? Então, como dizia a minha avó, chega de borogodó e vamos ao que interessa. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 3, tá? Lição de 2024. Maria comprou uma garrafa de 500 ml, 500 mililitros de xarope para gripe. Ela utilizou 3/10 do xarope para preparar uma mistura. A quantidade em litros, então olha, a quantidade está pedindo a quantidade em litros de xarope que Maria usou para fazer a mistura é, olha, o total da garrafa do xarope é 500 mililitros, só que a resposta está pedindo aqui em litros, tá? Se ela utilizou só 3/10. Então a primeira coisa é transformar 500 mililitros em litros, tá? Para transformar mililitros em litros, aí, conversão de unidade de medidas, eu divido por 1000, tá? O mililitros. Então, vou dividir 500 por 1000. Dividir por 1000, desloco com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai dar 0,5 litros. Ok? Ela utilizou 3/10 disto. Então, 3/10 de 0,5 litros. Como é que eu calculo? Essa palavra de multiplicação. Então, seria 3 sobre 10, que multiplica 0,5. Multiplicação de frações. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 0,5 vai dar 1,5 dividido por 10. Dividir por 10, desloco uma casa para a esquerda com a vírgula. Então, vai dar 0,15. Vou arrumar aqui, 0,15 litros, tá? Resposta alternativa B de bom, B de bola, né? Então, aí teria que estar tomando cuidado, porque a garrafa, o volume foi dado em mililitros e a resposta está pedindo em litros, né? Então, além de nós trabalharmos aí com a fração, né, que foi uma multiplicaçãozinha aí de frações, nós tivemos também que fazer uma conversão de unidade de medida. Transformar mililitros em litros, eu divido por 1000. Se fosse ao contrário, para transformar litros em mililitros, aí eu multiplico por 1000, tá? Então vamos lá, questão 2. Para encher somente 3/5 de um tonel com capacidade de 50 litros, foram utilizadas algumas garrafas de 750 ml. Olha também, ó. A capacidade aqui foi dada em litros. E as garrafas, a capacidade das garrafas está em mililitros. Ok? Podemos afirmar que a quantidade de garrafas utilizadas foi de... Olha, observa que eu só vou encher 3/5 do tonel de 50 litros. Eu não vou encher ele totalmente. Então, olha, a capacidade aqui, como a capacidade do tonel é de 50 litros, eu só vou pôr somente 3/5, só vou encher 3/5 de 50.
Então vamos ver quanto equivale 3/5 de 50, para ver o volume que está lá dentro do tonel. 3/5 de 50 litros, tá? Palavra de multiplicação, então seria 3/5 vezes 50. Multiplicação aqui de frações, então multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, vai dar 150 dividido por 5, então ele está com 30 litros, tá? Porque o tonel não está completamente cheio, ok? Bem, como a garrafa está em mililitros, vamos transformar aqui esse 30 litros em mililitros. Agora é o contrário. Para transformar litros em mililitros, eu multiplico por 1000. Então, 30 vezes 1000 vai dar 30.000 mililitros. Por que eu estou transformando em mililitros, né? Porque as garrafas, a capacidade aqui está em mililitros. Agora, a quantidade de garrafas, então, quantidade de garrafas que eu vou precisar. Eu pego o volume de 3/5 de 50, que é o 30.000 mililitros, e divido pelo volume de uma garrafa, que é 750, tá? Então, para facilitar aqui a divisão, já dá para simplificar um zero com um zero. Eu vou dividir aqui 3.000 por 75. Vai me dar 40 garrafas. Resposta alternativa E de excelente. Ok? Então tá aí a solução, tá? Outra coisa que tinha que estar tomando cuidado aí, né? É a transformação aí do litros para mililitros. Transformar litros em mililitros, multiplico litros por 1000. Se for o contrário, quero transformar mililitros em litros, eu divido por 1000. Vamos para a questão 3. Aqui na questão 3, está dizendo o seguinte, ó. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Então ele não está completamente cheio, tá? Ele está só com 3/4 da capacidade. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque, tá? Então eu quero saber quanto que restou de água no tanque. Como ele não está completamente cheio, ele só está com 3/4 da sua capacidade e foi retirado 2/3 de quanto? De 3/4. Então vamos calcular aqui, ó, tá? Quanto foi retirado, a água retirada, tá? Água retirada. Foi retirado 2/3 de, então a palavra de multiplicação. De quanto? De 3/4, porque ele só estava com 3/4 de água. Ok? Então essa é a água retirada do tanque. Aqui na multiplicação, se quiser simplificar antes de multiplicar, pode, ou multiplica e simplifica depois, tá? Eu vou multiplicar, depois eu simplifico. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, 3 vezes 4, 12. Simplificando por 6 e por 6, a fraçãozinha nossa aqui. Então foi retirado a metade. Mais a metade de quanto, gente? Metade de 3/4 que foi retirado. Tá? Então, quanto restou? Porque o tanque ele não estava completamente cheio, né? Então, a quantidade que vai restar, então restou
ele estava com 3/4 da capacidade e eu tirei a metade desse valor. Então, 3/4 menos meio. Na subtração de frações com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o mínimo dos denominadores. Então, o MMC de 4 e 2 dá 4. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Menos 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então, restou 1/4 do conteúdo de água que estava lá, tá? Então, a resposta aqui, alternativa C de Carlinhos. Então, ó, ficar atento aí no caso desse probleminha, né? Porque o tanque não estava completamente cheio, ele só estava com 3/4 da sua capacidade, correto? E retirou 2/3 de 3/4. Ok? Vamos lá para a questão 4. Ao prestar o suporte na manutenção de um computador, um agente censitário verificou que era necessário utilizar a soma entre os números x 0,222, então é uma dízima periódica aqui, e y igual a 0,6666, pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é, olha, aqui eu tenho uma dízima, o número x é uma dízima periódica. Por que isso aqui é chamado de dízima periódica? Porque a parte decimal do número, ela é infinita, no caso aqui 0,222. O y também é uma outra dízima periódica, 0,6666. A parte decimal repete sempre o mesmo número, tá? Como só aceita esta soma na forma de fração, que é o que está dizendo, nós vamos transformar essa dízima em fração, tá? Olha, para transformar uma dízima em fração, nós temos um macetinho aí. Eu estou deixando na descrição do vídeo um link, tá? De uma aula minha explicando como transformar dízimas periódicas, pode ser simples ou composta, em fração, tá? Se você não sabe ainda, assista essa aula e lá eu explico tudo, tanto a simples como a composta, beleza? A primeira coisa é nós identificarmos o período. O que é período? É um número que se repete. Então, o período da dízima x aqui, ó, o número que está sempre repetido é o 2, tá? Este é o período que eu estou indicando aqui por quê. Primeiro passo, nós vamos escrever este número de uma forma mais compacta. Como o número que sempre repete é o 2, já vem depois da vírgula, isso daqui é uma dízima periódica simples. Nós podemos escrever de uma forma mais compacta, escrevendo da seguinte maneira: 0,2, e colocamos uma barrinha em cima do 2, que quer dizer que o 2 é um número que está sempre repetindo, tá? Bem, feito isso, agora vamos transformar em fração, ok? Olha, primeiro nós vamos identificar o denominador dessa fração. Observa que como o período é 2, eu só tenho um único número repetindo aqui no período, tá? Qual é o número? É o 2. Então, o denominador dessa fração, ele vai corresponder para a gente uma quantidade de 9, quanto forem os algarismos do período. Como, olha, só repete um número no período, que é sempre o 2, o denominador vai ter um único 9 aqui, ó. Tá? Se eu tivesse, vamos supor, a dízima 0,23, e repetindo sempre o 23, como o período aqui tem 2 números, o denominador seria acompanhado de 2 9s. É assim que a gente monta. Se tivesse 3 números
no período, seria 3 9 ali no denominador. Tudo bem? Então, nós já identificamos o denominador. E o numerador? Eu estou fazendo dessa forma, gente, porque essa é uma maneira geral. Não importa se ela é simples ou composta, beleza? Agora vamos para o numerador. Aqui no número, esquece a vírgula, tá? Esquece a vírgula aqui. Ao esquecer a vírgula, o que acontece? Que número formou? 2. Tá, então nós colocamos aqui 2. Agora vem menos. Ao esquecer a vírgula, formou o número 2. Menos. Menos quem? Né? Nós tiramos o período e vamos ver o número que vai formar. Ao tirar o período, vendo? Ao tirar o período, que número formou? O 0. Então, 2 menos 0. Então, está aqui, ó. 2 menos 0 dá 2. Então, a fração que vai corresponder ao x vai ser a fração 2 nonos. Vamos lá para o y. Primeiro, vamos escrever o número de uma forma mais compacta. Observe que logo depois da vírgula, o número que está sempre repetindo é o 6. Correto? Então, o período aqui, ó, dessa dízima é 6. Tá? Para escrever de uma forma mais compacta, eu vou fazer aqui 0,6 e coloco uma barrinha em cima do 6. Ok? Que é o número que está sempre repetindo. Ela é uma dízima periódica simples, porque logo depois da vírgula já vem o período. Se não viesse o período, seria chamada dízima periódica composta, tá? Então vamos lá. Montar o denominador. Como eu tenho um único número no período, que é só o 6, o denominador vai ter um 9. Então tá aqui, montado o denominador. Beleza? Agora vamos montar o numerador. Esquece a vírgula. Se eu for esquecer a vírgula aqui no meu número, que número vai formar? 0,6, ou seja, o número 6. Então colocamos lá, 6. Menos. Tá? Agora eu vou ver quem que eu vou subtrair. Correto? Olha, se eu tirar o período do número, tira o período. Que número sobrou? Sobrou 0. Tá? Então, 6 menos 0. Poderia sobrar 16 a partir do momento que eu tiro o período, né? Então, isso igual 6 menos 0 dá 6. Então, a fração que gera essa dízima, que é chamada fração geratriz, é 6 nonos. Eu ainda não vou simplificar, porque o exercício ele pede a soma de x mais y. Ao somar o x mais o y, eu vou ter aqui 2 nonos mais 6 nonos. Tá? Soma de frações com denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, vai dar 2 mais 6, 8. 8 nonos. Então, a fração que vai ser transmitida é a fração 8 nonos, porque ela é a soma do número x com o número y. Então, para somar dízimas, né? E só as dízimas periódicas que a gente consegue fração geratriz para poder fazer essa soma, tá? Se ela não for periódica, o que é uma dízima não periódica? É aquela que a parte decimal não mantém um padrão. Cada hora repete um valor diferente. Então, para fazer operações com dízimas periódicas, tem que transformar elas em frações. Tudo bem? E como eu deixei aí para vocês um link de uma aula, tá? Nesta aula eu explico tudinho sobre como transformar dízimas periódicas simples e compostas em fração. Aqui nós só tivemos aí as duas dízimas como sendo simples. Beleza, galerinha? Então tá aí, ó.
aqui eu encerro essa nossa terceira aula. Dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos aí, por favor, deixe nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em atendê-lo. Não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galerinha? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!